Você já se perguntou que o apóstolo Paulo confiou apenas a Timóteo? Em meio a perseguições, prisões e viagens perigosas, havia um jovem discípulo que recebeu mais do que ordens. Ele recebeu segredos, conselhos que moldariam a liderança da igreja primitiva, palavras que carregavam o peso de revelações, desafios e um chamado pessoal. Por que Paulo chamou de meu verdadeiro filho na fé? O que havia nas cartas escritas a ele? Palavras tão íntimas que ecoam até hoje. Nesta jornada, você vai descobrir não apenas quem foi Timóteo, mas o que Paulo viu nele. E talvez o que Deus pode ver em você também. Prepare-se para ouvir o que foi sussurrado entre mentores e discípulos, na estrada, nas celas e nas orações. Na pequena cidade de Listra, no coração da Galácia, o sol nascia suavemente sobre as colinas verdes, lançando raios dourados sobre os telhados de casas simples e os campos ao redor. Era ali, em um vilarejo distante das grandes capitais do Império Romano, que um menino nascia, destinado a desempenhar um papel crucial na história do cristianismo primitivo. Esse menino era Timóteo. Timóteo cresceu em um lar de profundas raízes espirituais, mas também de muitas contradições. Seu pai, um grego, era um homem da cultura helênica, talvez com pouca ou nenhuma prática religiosa e muito distante das tradições judaicas. Já sua mãe, Eunice, era judia, uma mulher de fé vibrante e sincera. Ela acreditava nas promessas feitas por Deus ao seu povo, e apesar das circunstâncias, ela procurava educar Timóteo nos caminhos da verdadeira fé. Desde muito cedo, Timóteo foi cercado por histórias da Bíblia, que sua mãe e sua avó, Lloyd, repetiam incessantemente. A vida de Abraão, o sacrifício no Monte Moriá, a travessia do Mar Vermelho e o chamado de Moisés para libertar os israelitas. Tudo isso formava a base do seu entendimento do mundo. Porém, ao mesmo tempo, ele estava imerso em um ambiente onde as práticas pagãs e o culto aos deuses gregos eram comuns. A cidade de Listra tinha um templo dedicado a Zeus, e muitos de seus habitantes adoravam os deuses da mitologia grega. Mas para Timóteo, a fé em um único Deus era algo central. Embora muito jovem, ele entendia que havia algo maior do que os deuses mitológicos. Sua avó Lloyd, com sua sabedoria e experiência, era uma mulher cheia de fé, e ela também desempenhava um papel fundamental na formação espiritual de Timóteo. À noite, quando a cidade se silenciava, Lloyd sentava-se com ele e contava histórias dos antigos profetas, e com isso ele aprendeu a orar e a confiar em Deus. Eunice, por sua vez, ensinava-lhe as Escrituras com fervor, passando adiante o legado de fé que ela própria havia recebido. A infância de Timóteo foi marcada por uma forte influência feminina, com sua mãe e avó sendo as figuras centrais de sua educação. Embora seu pai estivesse presente, ele parecia distante da questão religiosa, e isso criava uma tensão no coração de Timóteo. Por um lado, ele sentia a força da fé de sua mãe e avó, mas por outro, a presença de seu pai grego parecia sempre colocá-lo em dúvida. Mas apesar disso, o pequeno Timóteo encontrava em sua casa um porto seguro para sua alma, um lugar onde ele podia aprender sobre o amor de Deus. À medida que Timóteo crescia, ele se destacava por sua mente curiosa e profunda. Não era uma criança de muitos amigos, preferia passar horas pensando nas lições que aprendia com sua avó e sua mãe. Muitas vezes, as outras crianças brincavam nas ruas e campos, mas ele preferia sentar-se em um canto tranquilo para meditar sobre o que tinha aprendido nas Escrituras. Ele não era como as outras crianças que falavam sobre Zeus ou Apolo, mas em seu coração ardia a esperança de que, de alguma forma, ele fosse chamado para algo grande. E então, o destino de Timóteo tomou um rumo inesperado. Em uma de suas viagens missionárias, o apóstolo Paulo, acompanhado de Barnabé, chegou à cidade de Listra. A cidade estava em alvoroço, pois Paulo pregava uma mensagem que contrariava profundamente as crenças tradicionais dos habitantes de Listra. Ele falava de um homem chamado Jesus,
o Filho de Deus, que havia morrido e ressuscitado, oferecendo salvação à humanidade. A mensagem de Paulo era nova, mas ao mesmo tempo profundamente tocante. Timóteo, que ouvira falar de Paulo e do Evangelho, sentiu uma profunda conexão com as palavras que Paulo proferia. Ele sabia que aquela mensagem não era uma invenção humana, mas algo divino. A sua fé foi incendiada ainda mais. As palavras de Paulo penetraram em seu coração e ele sentiu a voz de Deus chamando-o para algo maior. E foi nesse momento, vendo o apóstolo Paulo com seus próprios olhos, que Timóteo percebeu que sua vida estava prestes a mudar. Enquanto Paulo pregava com ousadia, Timóteo ouviu atentamente, absorvendo cada palavra, cada lição. Ele soubera desde cedo, através de sua mãe e de sua avó, que havia algo de especial nas Escrituras. Mas agora, ao ver Paulo falar com tanta convicção, Timóteo compreendeu que esse evangelho era a chave para a salvação e que sua vida deveria ser dedicada a essa missão. Quando Paulo ouviu sobre Timóteo e soube da boa reputação dele na cidade, decidiu chamá-lo para se juntar a ele e a Barnabé em suas viagens missionárias. Para Paulo, Timóteo era o discípulo ideal, um jovem com fé genuína, instruído nas Escrituras e com um coração pronto para servir ao Senhor. Mesmo sendo jovem e ainda inexperiente, Timóteo aceitou o chamado de Paulo sem hesitar. Ele sabia que aquele era o momento pelo qual Deus o havia preparado. Antes de seguir com Paulo, houve um ato de obediência. Paulo decidiu que Timóteo deveria ser circuncidado, não por uma questão de salvação, mas para não gerar dificuldades durante as viagens com os judeus. Timóteo, sem hesitar, aceitou essa decisão, demonstrando sua disposição em servir a Deus e aos outros de maneira incondicional. A jornada missionária de Timóteo começou de fato. Ele viajou com Paulo e Barnabé por diversas cidades e enfrentou desafios imensos. O grupo pregava nas sinagogas e nas praças, proclamando que Jesus era o Cristo. Mas o caminho não era fácil. Eles enfrentaram rejeição, prisões, apedrejamentos e perigos em todos os lugares onde iam. Timóteo, ao lado de Paulo, testemunhou esses sofrimentos. Viu seu mentor ser apedrejado em Listra, quase morto, mas também viu o milagre da recuperação de Paulo. Esses momentos formaram Timóteo, forjando sua fé e sua confiança em Deus. As viagens continuaram, levando o trio por Derbe, Icônio, Antioquia, Filipos, Tessalônica, Corinto e finalmente até Éfeso, onde Timóteo seria confrontado com um desafio ainda maior. A cidade de Éfeso era um centro de idolatria, onde os deuses gregos e romanos eram cultuados de maneira fervorosa. No entanto, Paulo, ao ver a dedicação de Timóteo e sua fé inabalável, confiou a ele a tarefa de pastorear a igreja de Éfeso. A tarefa de Timóteo era árdua. A igreja em Éfeso estava enfrentando muitos problemas internos, com falsos mestres pregando heresias e com a crescente influência do paganismo. Mas Timóteo não se intimidou. Ele se dedicou com todo o seu coração à obra de Deus. Paulo, agora preso em Roma, enviava cartas a Timóteo, encorajando-o e lembrando-o da importância de ser um exemplo para os fiéis, especialmente em sua juventude. Ele escreveu: "Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza." Timóteo se tornou um exemplo vivo de coragem e liderança. Apesar de sua timidez e da juventude, ele demonstrava uma sabedoria além de seus anos. Ele liderava a igreja de Éfeso com fidelidade, corrigindo os erros dos membros e protegendo a verdade do Evangelho. Enfrentou perseguições, falsos mestres e divisões dentro da igreja, mas sempre com a força que vinha de Deus. O tempo passou e Paulo, em sua última carta a Timóteo, expressou o quanto estava orgulhoso dele.
Paulo sabia que sua missão estava chegando ao fim e queria passar as últimas palavras de encorajamento ao seu discípulo fiel. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, disse Paulo. E embora Paulo tenha partido para a eternidade, Timóteo continuou a sua missão com a mesma coragem e zelo, se tornando uma das figuras mais respeitadas da igreja primitiva. Segundo a tradição, Timóteo foi martirizado em Éfeso, aos 80 anos, após se opor aos cultos pagãos. Ele foi apedrejado pela multidão, mas sua vida permaneceu um exemplo de fé e dedicação. A vida de Timóteo nos ensina muitas lições valiosas. Ele era um jovem comum, com suas inseguranças e desafios, mas ao se entregar ao chamado de Deus, ele se tornou um líder forte e fiel. Sua história nos lembra que, independentemente das nossas limitações, Deus pode nos usar poderosamente. Se você deseja viver com a mesma fé e coragem que Timóteo, não hesite em seguir o chamado de Deus para a sua vida. Se você gostou dessa jornada pela vida de Timóteo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar abaixo o que mais tocou seu coração. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias incríveis sobre a fé e os primeiros cristãos. Sua participação é muito importante para nós. Até o próximo vídeo.